Bom dia a todos, bem-vindos aqui ao webinar RH Multiconectado e Pessoal. A gente vai começar aqui um bate-papo com um time de especialistas da Oracle. Vou estar eu aqui junto com o Túlio, com o Fernando Riso, que são os nossos engenheiros de soluções, e também a Bianca Gomes. Qual que é a ideia desse bate-papo de hoje com os especialistas? É trocar um pouco de insights, um pouco de conhecimento com vocês, e trazer aqui novas possibilidades de conectar, né, o seu RH com as pessoas de uma forma pessoal, né? Como é que a gente consegue aproximar as pessoas do uso dia a dia de soluções com soluções inovadoras e conectando assim a sua vida pessoal e a sua vida profissional no único lugar. Vamos lá, aproveitem o dia de hoje, a gente vai estar aqui com as perguntas, se vocês quiserem colocar no Q&A para a gente responder ao final, se a gente tiver um tempinho. Caso a gente não consiga, a gente manda as perguntas aí por e-mail, vocês deixam os contatos para a gente. Bom dia, vamos lá, pessoal. Beleza, Odair, obrigado. Bom, como o Odair falou, rapidamente, só para quem não está familiarizado com o Zoom, tem um botãozinho de Q&A, ou então, se tiver em português, de perguntas e respostas, né? O time Oracle vai estar aqui para responder as dúvidas de vocês por esse canal, tá ok? Pessoal, a gente queria começar batendo um papo aqui, contando um pouquinho da nossa visão de o quanto a importância do RH para as organizações sofreu impacto e sofre impacto cotidianamente. Muitos de nós, né, que trabalhamos com RH há algum tempo, a gente pode dizer que o RH foi e continuará sendo peça fundamental na estratégia e principalmente na operação de qualquer empresa, né? Seja aqui no Brasil, seja em outros países. Mas o RH, ele sempre foi uma área que nem sempre teve nos holofotes, né? Só que, por outro lado, é sempre o RH que resolve aquelas questões-chave para que as pessoas corretas possam estar nas funções corretas dentro das organizações, né? E se a gente parar para pensar o quanto o RH mudou nos últimos tempos, a gente acaba tendo um paradigma aqui, né? A gente vive num mundo que demandou muita mudança, tanto na vida das pessoas, quanto no dia a dia, né? Na vida das empresas. E se a gente parar para pensar, por um lado, quando a gente pensa no universo da administração de pessoal, né, a pandemia foi um exemplo de como essa área aqui, mesmo extremamente regulamentada, né, mesmo que muitos achavam que era dura, rígida, acabou se flexibilizando. E foi, basicamente, diretamente responsável por garantir que, de uma hora para outra, as pessoas pudessem estar fora dos locais de trabalho, podendo continuar operando, mantendo as empresas funcionando principalmente. Claro que a gente sabe, essa realidade ela foi diferente em lugares, né, diferentes, em indústrias diferentes, mas o que a gente pode falar é que é inquestionável que o RH foi responsável por garantir que as empresas passassem por esse momento complicado, né, dentro do contexto de mundo que a gente estava vivendo. Por outro lado, cada vez mais as empresas estão trazendo preocupações sociais para o holofote, né? Trazendo aqui preocupações com relação a pessoas, comunidade, diversidade, e mais uma vez o RH tem sido peça fundamental nesse movimento, né? Todos nós aqui que trabalhamos com RH passamos a discutir no nosso dia a dia, não somente os processos como benefícios, férias, avaliação de desempenho, recrutamento, remuneração, mas também essas iniciativas, por exemplo, de diversidade e inclusão. As pessoas e as comunidades passaram a fazer parte do dia a dia das empresas e principalmente das equipes de RH. E nós que estamos aqui passamos a ser evangelizadores, né, desses temas dentro das organizações. Outro exemplo importante dessa evolução é o que hoje o mercado conhece como ESG, né? O famoso ESG, que na prática engloba as ações que a empresa oferece para as causas ambientais, para as causas sociais e de governança como um todo. Voluntariado, por exemplo, que sempre teve na pauta,
ganhou agora escala e principalmente patrocínio, né? E aqui eu não estou falando só de patrocínio financeiro, mas também de engajamento. As pessoas estão interessadas em fazer parte dessas iniciativas dentro das organizações, veem valor e, principalmente, se a gente for olhar, os candidatos hoje levam isso em consideração na hora de escolher uma empresa para poder trabalhar. Será que aquela empresa que eu estou trabalhando ela é preocupada com essas causas, ela entrega de volta para a sociedade algo do que ela recebe, né? Então, isso passou a ser não só algo que as empresas passaram a levar, mas principalmente as pessoas passaram a reagir, né? Passaram a considerar. E talvez a principal mudança para o RH tenha sido o foco na perspectiva do funcionário, né? Mais e mais as áreas de RH estão se remodelando, né? Se reestruturando e passando de um modelo que antes atendia apenas ao processo para um modelo que hoje está voltado ao atendimento da pessoa. E por isso os funcionários eles querem, na verdade, isso porque os funcionários querem encontrar pertencimento, eles querem se sentir compreendidos, né? Trabalhar do seu jeito, aprender, crescer e ter o poder, na verdade, de fazer o seu melhor dentro do trabalho. Ao atender a essas necessidades, você, enquanto empresa, pode, claro, ter benefícios comerciais, reduzir rotatividade de funcionário, aumentar a produtividade, mas, principalmente, funcionários mais felizes levam a clientes mais felizes, que acaba gerando um negócio mais lucrativo. Então, quando a gente olha para esse cenário que a gente está inserido, a gente entende que o RH precisa de atuar em 3 grandes pilares para poder, de fato, oferecer um serviço, um serviço ao funcionário diferenciado. A gente está chamando aqui de multiconectado, né? Primeiro, experiência. Depois, eficiência e inteligência. E, por último, protagonismo e crescimento. A gente vai falar um pouquinho de cada um desses 3 temas que estão aqui, tá? Começando pela experiência. Basicamente, a gente sempre ouve, né? De que, poxa, receber documento, entregar orientação, sempre é algo muito demandante, é muito complexo, e a gente entende que não deveria ser tão complexo no mundo digital quanto a gente vive hoje em dia, né? Por outro lado, será que a gente que está dentro das empresas sabe de fato quem pode ajudar a gente no nosso dia a dia? E a gente do RH que vive tentando comunicar as orientações, os procedimentos, as políticas, será que aquela comunicação que eu mandei ontem para a população, será que ela já virou spam? Ou será que ela atingiu o objetivo de fato? Então, o Fernando Rizzo vai mostrar para a gente aqui um pouquinho agora de algumas tecnologias que hoje já estão disponíveis para que a gente possa atuar nesse pilar de experiência. De que maneira a gente consegue otimizar cada um desses pontos que a gente está abordando aqui. Rizzo, fica à vontade, pode compartilhar sua tela aí. Perfeito, Túlio, muito obrigado. Bom dia, pessoal. Então, até para a gente contextualizar um pouquinho do que o Túlio vem abordando, né, nesses pontos aí de eu entregar, por exemplo, processos, eu entregar informação, eu entregar, por exemplo, conceitos de fazer pesquisas dinâmicas através da estrutura da organização, é algo que a gente traz como um processo de não somente deixar os itens conectados, mas eu também trazer, por exemplo, isso na mão do colaborador de uma maneira simples e personalizada. Vou dar um exemplo para vocês. Através da inteligência artificial da solução e de serviços que o RH pode programar, a solução pode já, de uma maneira simples, projetar jornadas de processos ou de ações para os colaboradores. E depende muito do quê? De cada cargo, de cada posição, de cada estrutura
né, que tem, por exemplo, como cidade, departamento, país, que a solução ela é multilocais. Mas imagine que eu posso, por exemplo, soltar uma campanha de diversidade dentro da organização. E dentro desses processos de diversidade, eu posso colocar ações que os colaboradores tenham que tomar. Sejam, por exemplo, assistir vídeos, sejam, por exemplo, questionários, sejam treinamentos. Mas imagine que isso aqui eu estou estabelecendo um processo global para a organização, mas eu quero deixar algo pessoal, personalizado. Então, eu posso também montar desenvolvimento de carreira para aqueles colaboradores, para determinados colaboradores que estão, por exemplo, estagnados, para colaboradores que entraram numa nova função, para aqueles candidatos que acabaram de serem contratados, e já montar uma estrutura de plano de ação, seja de carreira, onde ele pode, por exemplo, como o Túlio falou, subir um documento, pode planejar, por exemplo, processos de competência, e esses processos de competência, ele interage, por exemplo, cada atividade, ele interage como um todo na solução. Então, eu já posso, por exemplo, clicar, visualizar meus skills, minhas habilidades, e volto continuando minha jornada. Então, esse processo ele já traz uma personalização e eu posso agregar nas jornadas o que nós chamamos de eventos de vida. A cada ação, por exemplo, de modificação pessoal daquele colaborador, como um casamento, um nascimento de filho, a solução pode entender que ele está recebendo uma nova necessidade, por exemplo, de recadastramento, seja endereço, certidão de nascimento, certidão de casamento, e já sugerir uma jornada para aquele colaborador. Outro ponto que o Túlio comentou foi a parte de nós termos o processo de fazer a busca de novos colaboradores ou mentores, mas através disso a solução pode já trazer através do Connection, que é uma funcionalidade do Oracle Cloud HCM, um motor de busca dinâmico. Eu quero buscar uma pessoa, eu quero buscar um departamento, eu quero buscar uma tag. Então, isso rapidamente eu já posso estar buscando e ele vai trazer o resultado daquela minha busca. No caso, eu quero consultar a Stephanie. Então, eu já tenho, por exemplo, quem é a Stephanie, qual é a organização, a estrutura que a Stephanie está vinculada, e eu consigo saber um pouquinho mais sobre a Stephanie. Inclusive, como eu estou buscando um mentorado, posso estar visualizando, por exemplo, quais são as habilidades da Stephanie, quais são as experiências que ela tem, quais são os seus feedbacks que a Stephanie já recebeu. Ou eu posso navegar no organograma da Stephanie. Então, eu estou saindo, por exemplo, de uma página pública da Stephanie e agora eu estou indo para um organograma. E trazendo também um organograma dinâmico, onde eu posso estar visualizando diversos tipos de informação ou navegar na estrutura de uma maneira simples e rápida. E até trazer uma visão dinâmica, por exemplo, através de mapa. Então, isso dá uma facilidade de navegação e de busca, trazendo, por exemplo, a experiência e a necessidade, de acordo com a necessidade de cada colaborador. E como o RH pode alcançar e divulgar todas essas inovações? A solução também tem um processo que a gente fala, que é um motor de comunicação, onde ela pode interagir através, por exemplo, se você tiver um broker, através de SMS, WhatsApps, ou um canal de e-mail que a organização já dispare. Então, lembra que eu falei para vocês daquela jornada de desenvolvimento? Se vocês quisessem divulgar essa comunicação dessa jornada para os colaboradores trazerem novas vertentes, por exemplo, de carreira, eu já posso definir qual é o público que eu quero atingir e dentro desse público eu posso definir qual é a estrutura. Posso definir também, olha, posteriormente que eu enviar essa notificação, quantos abriram, quantos clicaram no link que eu mandei e quais são as métricas da jornada, da comunicação que eu quero estabelecer para aquela jornada. E o mais importante é que você consegue enviar uma comunicação personalizada para os seus colaboradores. Então, eu entrego não somente uma navegação, uma solução, uma experiência totalmente personalizada para aquele colaborador, bem como também todas as comunicações que eu vou interagir com ele também de maneira personalizada.
Segue aí, Túlio. Perfeito, Riso, obrigado. E eu acho que é super importante isso que o Riso colocou, para a gente conectar o ponto de experiência, né? Que é o ponto que a gente estava falando agora há pouco. Poxa, será que eu tenho de fato ferramenta para tornar aquele processo mais burocrático, né? Como subida de um documento, em algo que de fato vai engajar o colaborador, vai transformar essa experiência? Será que eu tenho ferramenta para poder entregar a busca de pessoas e tornar esse processo de encontrar as pessoas adequadas e principalmente de ser encontrado e ser percebido algo fácil, simples dentro da organização? E como o Riso mostrou por último, de que maneira eu faço aquela comunicação que eu preciso mandar como RH ser algo percebido de fato como algo eficiente e principalmente personalizado, né? Que o colaborador não encara aquilo apenas como um spam, que ele receba aquilo que é de fato pertinente para ele e para população específica, conteúdos específicos, para que a gente possa, de fato, tornar essa experiência melhor. O próximo pilar que a gente vai focar aqui é o que a gente está chamando de eficiência e inteligência do RH. Porque de que maneira a gente consegue ser mais estratégico e, principalmente, reduzir o tempo gasto no atendimento e nas tarefas mais operacionais? E se eu pudesse ter um RH virtual disponível 24 horas por dia para o colaborador? E se ele tivesse no aplicativo de mensagem preferido de cada um dos meus colaboradores, né? Quanto de tempo isso poderia economizar do meu atendimento como RH dentro da organização? Da dedicação ou do esforço que o meu time tem que ter, talvez no balcão de atendimento, talvez por e-mail. Outra coisa importante, quantas vezes a gente já perdeu talentos-chave para a concorrência? E se eu tivesse ferramenta de inteligência para poder evitar isso? Ou seja, e se não dependesse de mim apenas para poder saber quem são as pessoas que eu tenho mais chance de perder dentro da empresa? E principalmente se essas pessoas são top talents, né? Se elas são pessoas que entregam aqui dentro. Então o Riso vai mostrar aqui para a gente um pouquinho agora, né, Riso, de como a gente consegue entregar um pouco mais de eficiência e agregar inteligência nos processos de decisão de recursos humanos, aí na perspectiva do RH mesmo. Perfeito, Túlio. Voltando então para a apresentação, pessoal, eu queria mostrar aqui um processo que o Túlio comentou de como a gente pode entregar, por exemplo, um aplicativo de mensagens para o colaborador. E aí eu coloco um ponto também importante, que a mensagem, né, por exemplo, um motor de assistente digital, ele tem que ser, no primeiro ponto, também personalizado. Por quê? Eu tenho que ter aqui sugestão para o colaborador mais busca no dia a dia. Então, a solução, o nosso chatbot, permite que ele enxergue o colaborador e traga: bom dia, o que você quer ver hoje? Você quer ver, por exemplo, seu holerite novamente? Você quer solicitar férias? E isso passa a ser o primeiro nível de atendimento do RH. Eu começo a desonerar o RH para aquelas dúvidas corriqueiras ou ações corriqueiras do dia a dia. Então, o colaborador ele vai estar sempre a um clique da necessidade dele. Eu quero visualizar, por exemplo, aqui, quais são minhas ausências. Eu quero visualizar se eu tenho aprovações. Então, eu dou um clique, a solução já devolve já para aquele colaborador e eu já defino, se eu sou um gestor, né, que eu tenho aqui ações a serem aprovadas, se eu quero aprovar, se eu quero rejeitar. Então, eu já posso, por exemplo, concluir e volto para o processo, volto para uma nova ação. Então, você já pode definir ações, processos, de acordo com a necessidade da organização. Outro ponto também importante, a solução de bot, ela permite que seja acessada tanto por voz, quanto, por exemplo, da resposta para áudio. Até para processos, por exemplo, de deficiências. A solução já permite também trazer essa tecnologia na mão de pessoas hoje que não têm essa acessibilidade. Outro ponto que nós queríamos comentar é na parte, por exemplo, de mapear quais são os riscos de desligamento voluntários de um colaborador.
Então, eu posso não somente mapear um colaborador, mas visualizar, por exemplo, como que está o risco por equipe, por time. Até para mapear nesse ponto se o problema é um colaborador ou se é, por exemplo, a organização, se é um gestor. Mas, nesse caso, eu vou buscar aqui, ó, pontualmente, colaborador a colaborador. Então, eu já estou mudando, eu busquei uma estrutura da organização e eu já estou visualizando aqui, pessoal, que eu tenho aqui com uma criticidade muito grande, ó, de risco de desligamento voluntário, o Brian. E um problema que eu tenho com o Brian, olha, que ele está no gráfico aqui, né, no Ninebox, por exemplo, de risco preditivo de desligamento, com desempenho muito alto, ele está no quadrante de desempenho alto, e além do desempenho, o risco de desligamento dele também é alto. Então, é um processo que eu tenho que trabalhar rapidamente para reter esse talento. Como a solução começa a apoiar a organização e como ele traz esse gráfico, né? A Oracle, juntamente com a Pricewaterhouse e o Instituto Saratoga, montou um motor de inteligência artificial, agregando também machine learning, porque ele vai aprendendo conforme cada organização, mais de 100 robôs, onde ele vai mapeando os riscos de desligamento voluntário dos colaboradores. E como ele traz para o RH esses riscos? Então, eu consigo aqui, ó, selecionar o Brian e vir aqui em detalhes da previsão. Então, eu consigo saber quais são os maiores níveis de risco de desligamento, seja ele por processos administrativos, como alteração de salário, transferências de equipe, nível de salário atual, ou até processos de talento, como desenvolvimento de carreira, avaliações de desempenho, comparativo, por exemplo, de conhecimento com o time que ele está alocado. E a solução permite que o RH tome, por exemplo, simulações o que eu posso fazer para reter o Brian. Então, eu já poderia aqui, ó, visualizar e fazer algumas simulações. E eu poderia, nesse caso, ó, não quero alterar salário, tá, gente? Vamos colocar aqui, por exemplo, imagine que eu quero trabalhar num processo de bem-estar, né, de work-life, e também aqui um planejamento de carreira mais efetivo para o Brian. Eu posso, então, ó, trabalhar aqui, ó, programas, por exemplo, de auxílio à saúde. Eu posso, por exemplo, promover aqui, ó, um job rotation. Eu posso já trabalhar também aqui, ó, que ele tenha mais, por exemplo, processos focados na sua função. E eu quero também aqui, ó, que o desempenho do seu time seja mais igualado. Então, eu posso aplicar esse fator. Ele já traz aqui, ó, que o risco anterior era 88%, agora caiu para 77%. O desempenho caiu 2%. Por quê? Como eu estou aqui igualando o conhecimento do time, lógico que ele dá aquela desafogada. E como fica nesse processo, ó, a nova visão do gráfico? Então, ele já mapeia aqui, ó, como vai ser esse gráfico. Eu já posso também planejar esses pontos que eu fiz a alteração para guardar essas informações para um plano, por exemplo, de retenção do Brian. E um outro fator importante, se a gente aplicar, por exemplo, no motor, que a gente fala, por exemplo, de retenção, e aí eu saio da análise pontual de um time, saio da análise pontual de um colaborador, trago também inteligência artificial na plataforma analítica para ter um fator, por exemplo, de quais são as maiores críticas de sentimento da organização. Né? Então, como que eu tenho, por exemplo, essas críticas? O que mais a minha força de trabalho enxerga que, por exemplo, uma organização pode melhorar? No caso aqui é diversidade, e aí eu posso trazer. Por que diversidade? Então, eu já tenho aqui os temas também que foram abordados. Segue aí, Túlio. Perfeito, Riso, obrigado. Eu acho que é importante a gente trazer isso para a nossa perspectiva dentro das organizações, né? Poxa, será que eu hoje já tenho ferramentas que me ajudam como RH, né? Ou como gestor? Aqui no caso a gente está falando como RH, mas imagina eu como líder de uma área também. Será que eu sei o que eu posso fazer para reter aquele colaborador-chave dentro da minha área, dentro da minha organização? E se eu tivesse ferramentas inteligentes de fato, e não só relatórios? Relatório é importante, precisa ter relatório, mas igual o Riso mostrou, o relatório ele precisa ser inteligente, eu preciso que ele me apoie na tomada de decisão.
E é isso que a gente está discutindo aqui, né? De que maneira eu consigo otimizar isso. Só alguns pontos, Riso, do que você mostrou. Aquele assistente digital que você estava mostrando ali, ele pode estar em qualquer dispositivo, em qualquer aplicativo, né? Você mostrou ele na tela da solução, mas eu poderia colocar ele num WhatsApp, eu poderia colocar ele no Num Microsoft Teams, num Teams, no Slack. Slack. Perfeito. Tá. Até no número de SMS, né? Se você quiser. Isso, e é importante também, Túlio, ressaltar, aproveitando que você puxou esse tema do chatbot, imagina o seguinte, quando a gente fala em retenção de talento, a gente tem que pensar em captação de talento. Então, imagine que esse chatbot ele também está disponível para o seu candidato que está lá na sua página, por exemplo, de busca de vagas, onde o bot ele pode ter um motor de inteligência artificial para prender aquele candidato de acordo com as características dele. E aí a gente pode estender esse chatbot até para uma página, por exemplo, do Facebook da empresa. Então, Exato. isso você estende também e traz a tecnologia e experiência também na entrada e captação de candidatos. Segue aí, Túlio. Sabe aquele tempo que o recrutador fica precisando atender candidato, né? Aquele tempo que o recrutador gasta para saber se o candidato está bem, o que ele achou, qual foi o tempo que ele gastou, qual é a pesquisa de satisfação que ele vai responder, ou simplesmente mandando comunicação, ou recebendo comunicação. Às vezes o candidato liga para saber em que fase ele está, liga para saber qual foi o feedback numa entrevista. O assistente digital, como o Riso falou, pode otimizar tudo isso. Bom, e o terceiro e último pilar que a gente queria abordar hoje, pessoal, é focado no tema de protagonismo e crescimento. Como a gente viu, né, cada vez mais os RHs estão trazendo para a pauta a experiência, mas principalmente de que maneira essa experiência agrega no crescimento de cada colaborador. E a gente sempre costuma provocar o seguinte: e se eu, como empresa, pudesse deixar o meu funcionário escolher como ele quer evoluir, como que ele quer crescer dentro da organização? Será que o treinamento ainda vai ser só obrigatório? Será que ele ainda vai encarar e falar assim, poxa, eu tenho que entrar lá na área de treinamento porque o RH está me obrigando a fazer um treinamento de tempos em tempos ou um treinamento para minha função? Será que é assim que ele vai perceber ou será que ele vai começar a encarar aquilo como um protagonismo, ou seja, de que maneira eu posso ser dono das ações e escolher qual a melhor maneira de crescer dentro da organização? E outro tema importante relacionado a protagonismo e crescimento é relacionado a de que maneira eu encontro as oportunidades dentro da organização. Será que eu estou me juntando com os squads, com as tribos, com as iniciativas multiculturais que tem a ver com o meu dia a dia, que tem a ver com os meus interesses? Será que isso ainda é muito longe da realidade, né, de cada uma das empresas? O Riso vai mostrar para a gente que não, que isso já pode ser parte do dia a dia de 100% dos colaboradores da empresa de vocês. Vai lá, Riso. Perfeito, Túlio. E aí, Túlio, eu vou tomar a liberdade aqui de fazer só uma inversão aqui de processo, até para, particularmente, tá, pessoal? O que a gente fala de um processo de crescimento do colaborador é algo que me atrai muito dentro da organização. Por isso que eu quero até deixar o que eu prefiro pessoalmente para fazer um fechamento aqui com chave de ouro para vocês. Mas o que o Túlio comentou, por exemplo, de como eu posso colocar um motor para os colaboradores em termos de ele visualizar novas perspectivas dentro da organização. Através disso, nós temos o que nós chamamos o Opportunity Marketplace, que é o mercado de oportunidades internas, que ele traz, por exemplo, o processo não somente de que eu posso colocar isso para um candidato externo, mas por que não um colaborador interno ele pode atualizar as suas preferências e via um motor de inteligência artificial a solução sugerir, por exemplo, novas vagas abertas para aquele colaborador.
Ou, por exemplo, projetos temporários, que são chamados de gigs, né? Então, também consigo estar vinculando e colocando também de acordo com cada preferência. Imagine o que o Túlio falou lá de SG, de voluntariado, eu posso colocar esses projetos de voluntariado temporários e a solução sugerir de acordo com os perfis. Então, se é uma pessoa, por exemplo, que gosta muito de criança, gosta de trabalhar com natureza, a solução já pode sugerir esses projetos temporários de maneira personalizada. Ou se é um processo que ela quer buscar uma nova oportunidade de carreira dentro da organização, eu já consigo aqui ter uma visão dinâmica do que está sendo colocado como sugestão e detalhes daquela oportunidade, inclusive processos como vídeos, documentos, processos de comunicação, de contatos com o recrutador, quem é o gerente da área que está contratando, para quê? Eu poderia, por exemplo, usar esse processo aqui de fazer a busca, por exemplo, lembra que eu mostrei para vocês no Connection? Eu posso ir lá, buscar no Connection a Lisa, trocar uma mensagem com a Lisa, porque ali eu posso ter o link do Slack, né, Túlio? Eu posso ter o link ali do Microsoft Teams e até visualizar o que ela espera, para que eu possa tomar uma decisão mais assertiva de indicar alguém ou eu mesmo me aplicar àquela vaga também, e isso de maneira dinâmica. Então, eu começo não só a trazer experiência, mas como trazer interação, por exemplo, no todo dentro da solução. Outro ponto que a gente vai começar aqui, para o último item que eu vou mostrar para vocês. Antes de você falar disso, só rapidamente um ponto importante, né? Ali você mostrou uma candidatura num processo, ou seja, a inteligência artificial, baseada nos meus interesses, me sugeriu uma vaga interna para eu poder me candidatar. Mas, como você tinha falado no começo, isso também pode ser usado para projetos temporários. Então, imagina que eu não quero trocar meu cargo, mas eu quero liderar uma iniciativa importante para a empresa. Ali no mercado de oportunidades, a gente pode ter, além das vagas, os projetos temporários. Então, a empresa, a Oracle, por exemplo, tem uma iniciativa de aumentar a diversidade num determinado departamento. Eu posso me candidatar para liderar ou para fazer parte dessa iniciativa e colocar isso como uma oportunidade de crescimento e carreira. Então, acho que é só importante ressaltar, né, que você mostrou um exemplo, que é o exemplo de vaga, mas isso se aplica para o crescimento dessa pessoa a nível de oportunidades, mesmo que não seja um movimento, né, de carreira, uma vaga interna em si. Desculpa, pode seguir, Riso. Isso mesmo, Túlio. E aí, pessoal, além de a gente pensar, por exemplo, em busca de novas oportunidades, como a gente pode, por exemplo, imagine que é um colaborador que ele não quer mapear novas oportunidades, mas ele quer mapear o momento atual da carreira e como ele pode crescer. E aí a gente está trazendo um processo que é a solução prover uma inteligência artificial e trazer um processo dinâmico, inclusive um processo que a gente fala que são habilidades dinâmicas, que a Oracle mantém dentro da solução, onde permite um mapeamento e um processo de sugestão e gerenciamento de crescimento daquele colaborador dentro da organização. Então, é um processo que a Oracle lançou faz 2 meses, é um conceito que a gente fala que é o Oracle Grow, onde ele unifica diversos temas da solução em pró de um processo de crescimento de carreira dos colaboradores. Então, para eu contextualizar um pouquinho na solução para vocês, eu cliquei, por exemplo, no Grow. A solução já traz, por exemplo, Marie, destaque-se, por exemplo, e cresça na sua carreira. E ele começa a mostrar opções para ela. Então, olha, através disso, você tem algumas jornadas pendentes aqui que você necessita terminar. Seja jornadas de desenvolvimento de carreira, seja jornadas, né, Túlio, por exemplo, de ter que completar uma documentação como um certificado, por exemplo, de conclusão de um determinado curso, ou ele pode, por exemplo, sugerir novos processos de aprendizagem. E aí, ressaltando aqui na aprendizagem, esse é um motor, por exemplo, de inteligência artificial, que ele busca, por exemplo, não somente o que está atual, mas processos de recomendação de aprendizagem que vai agregar, por exemplo, para a carreira daquele colaborador. E ainda sugerir novas jornadas. Lembra que a gente fala do motor de sugestão?
Aí a gente tem isso hoje, por exemplo, em diversos aplicativos, né? Então, se você vai assistir um vídeo num determinado app de vídeo, ele começa a buscar um tema que você está assistindo, ele vai te sugerir uma série, ele vai te sugerir um vídeo. Aqui ele passa também, ó, está inspirado, por exemplo, em novas ações. Então, cria uma jornada ou, por exemplo, a solução pode recomendar jornadas para aquele colaborador. Ou recomendar, por exemplo, habilidades que ele pode agregar na sua carreira para, por exemplo, se desenvolver. Ou até mesmo aqui que a gente fala, ó, processos de mentorado. Quais são as pessoas que vão ajudar, por exemplo, a Marie crescer? E ele planeja não somente para a função atual, mas se a gente buscar, por exemplo, também um processo de explorar uma carreira, e aí a gente pode trazer, por exemplo, um mapa de carreira em Y, né? Quais são os processos para a carreira atual, né? E como ele pode mapear um crescimento de carreira. Então, eu selecionei, ó, no próximo nível, gerente sênior. Ele já começa. Para gerente sênior, você tem essas habilidades, só que você tem que se desenvolver em outras habilidades aqui que você não tem ou não tem um nível. E aí ele já traz um mapa, por exemplo, o famoso mapa de radar, né? Ou outras pessoas chamam de teia. Ou eu já consigo também visualizar, ó, tem vaga em aberto já integrado ao Opportunity Marketplace e quais são os recursos que você pode agregar e usar para que eu possa subir esse nível aqui de comportamentos de habilidades. Aí eu posso usar um mentorado, eu posso usar uma jornada, eu posso usar uma aprendizagem, e tudo esses processos são personalizados colaborador a colaborador, baseado com apoio, né, construído com apoio da inteligência artificial. Obrigado, pessoal. Da minha parte, eu vou encerrando e vou devolver para o Túlio. Valeu, Riso. Eu acho que é super importante, nessa última parte que o Riso comentou e mostrou aqui para a gente, observar como o foco muda, né? O foco não é mais qual é o treinamento obrigatório para o cargo. O treinamento obrigatório para o cargo está lá, mas a perspectiva é a do funcionário. Como é que você, funcionário, consegue crescer tanto na função atual, cobrir o que é necessário para a tua função atual, mas também para o futuro, de que maneira eu consigo me preparar. E aí treinamento é uma das coisas, mas vai ter ações de desenvolvimento, vai ter jornadas de desenvolvimento, vai ter mentorado, vai ter colegas que podem te ajudar neste processo, e tudo isso é parte da carreira, do crescimento e principalmente agrega ao protagonismo, que era o tema que a gente tinha trazido para a discussão aqui. Tá ok? Com isso, pessoal, para encerrar o nosso webinar aqui, eu queria fechar e finalizar dizendo que, de fato, a jornada do colaborador importa. A gente começou fazendo uma provocação do RH, né? De que maneira o RH, o quanto o RH mudou e de que maneira o RH se posiciona, que o RH é multiconectado. E isso se reflete na jornada do colaborador em cada um dos momentos de vida dele dentro da organização. De que maneira eu, como RH, posso atender melhor o colaborador quando ele estiver no momento de falar da carreira dele? De que maneira eu, RH, posso atender melhor o colaborador quando eu estiver falando de processos mais transacionais, como movimentações, workflows de aprovação? Por que eu preciso ter essa carga? Não necessariamente. A gente pode usar tecnologias, como as tecnologias da Oracle, para conseguir tornar esses processos mais eficientes, mais assertivos, mais inteligentes, mas principalmente mais personalizados. E é por isso que, para quem não conhece ainda, para quem está tendo o primeiro contato, a Oracle compôs, né, montou uma solução que atende de ponta a ponta o ciclo de vida do colaborador, essa jornada, indo desde o core de RH, passando por toda a parte de conexões, como o Riso mostrou, gestão de bem-estar, benefícios, planejamento, entrando na área de gestão de talentos, que é onde está recrutamento, onboarding, toda a parte de remuneração, performance e aprendizagem, a parte de carreira, sucessão, mercado de oportunidades, chegando na gestão de ausências, que é onde está férias, toda a parte de afastamentos e licenças, e se conectando com o universo de ponto, saúde, segurança e folha de pagamento. Lembrando que aqui a gente está falando da nossa estratégia para o Brasil, tá? O objetivo aqui é falar sobre o cenário Brasil, mas saibam que a Oracle tem ferramentas
também para outros países, incluindo folha de pagamento para alguns países ao redor do mundo. O que eu queria destacar aqui para finalizar, e aí, Odair, eu já te trago para fazer alguns comentários finais e também falar um pouquinho, para a Bianca falar um pouquinho no final, mas o que eu queria destacar aqui como mensagem final para o pessoal que está nos assistindo é: a Oracle tem uma preocupação muito grande em entregar tecnologia, claro, mas principalmente entregar essa tecnologia de uma maneira fácil, escalável para a empresa e agregando ao processo. Então, a gente não está posicionando módulos de inteligência artificial, módulos de analíticos, módulos disso, módulos daquilo. Não, a gente está agregando essa tecnologia no cerne, né, no core da ferramenta, para que qualquer processo, qualquer usuário de qualquer processo de RH consiga transformar a jornada do colaborador que atende aquele processo. Então, não importa se eu estou no recrutamento, no treinamento, na gestão de talentos ou no core de RH fazendo transação. Eu posso usar um assistente digital. Eu posso usar a inteligência artificial ao meu favor. Eu posso trabalhar com ferramentas que me permitem personalizar a experiência desse usuário. Tá ok? Bom, acho que a última coisa que faltou a gente falar aqui é que essa é uma ferramenta 100% responsiva. A gente não mostrou aqui no webinar por causa do formato, né? Mas, basicamente, tudo que vocês viram aqui está disponível em qualquer dispositivo na palma da mão do colaborador, quando ele precisar. E aqui fica o convite, né, Odair? Para que quem está nos assistindo aqui gostou, se interessou, acha que vale a pena ter esse tipo de discussão, fale com a gente, para que vocês possam conhecer um pouquinho mais. Então, já vou abrir de volta para o Odair aqui, para ele fazer os comentários finais e dizer que o ponto de contato principal é a Bianca, ela vai falar um pouquinho aqui com vocês também para finalizar. Da minha parte, obrigado pela atenção, tá, pessoal? Obrigado, pessoal, pela agenda de hoje. Eu acho que a gente conseguiu mostrar para vocês como é que a gente conecta, né, a experiência da pessoa, né, o processo do RH de uma maneira pessoal, né, como as pessoas estão habitualmente acostumadas a usar outras tecnologias. Esse é o nosso esforço aqui com a solução de HCM, de aproximar o domingo à noite, né, da facilidade com a segunda-feira de manhã, quando a gente começa no nosso dia de trabalho. Bianca, contigo. Fico aqui à disposição de todos vocês para ajudar cada um. Dentro da jornada, né, de tornar o RH aí multiconectado, deixo na tela os meus contatos, meu e-mail, meu LinkedIn. Quem precisar, só chamar que a gente está à disposição. Muitíssimo obrigada e até a próxima. Bom dia. Bom dia, Bom até dia, logo, pessoal. Como não teve nenhuma dúvida, a gente vai encerrar aqui. E a gente, como a Bianca falou, se coloca à disposição. Muito obrigado, viu?